Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja o nosso Deus. É muito bom passar essa semana com você, mas melhor ainda é sabermos que sempre que procuramos, Deus está à nossa espera para se encontrar conosco. Iniciemos então o nosso encontro de hoje, o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos reunir tudo o que vivemos nessa semana e todas as expectativas que temos para a próxima, a esperança que temos em tudo aquilo que Deus realiza na nossa vida, e vamos colocar aos pés de Jesus pelas mãos de Maria, nossa mãe. Mãezinha querida, intercedei por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos, rezemos agora o ato de contrição de hoje, nos colocando diante de Deus para que Ele realmente faça uma verdadeira ação em nosso coração, nos esvaziando de nossas vontades e nos enchendo, nos deixando repletos da Tua graça e da Tua vontade. Rezemos. Senhor Jesus, iluminai os nossos passos e afastai de nós toda inclinação para o mal. Vigiai nossos pensamentos, palavras e ações, para que vivamos de acordo com a vossa vontade. Desviai o vosso olhar dos nossos pecados e dai-nos a consolação do Espírito Santo. Amém. Durante toda a semana, pedimos a graça de ser anunciadores das bem-aventuranças. Hoje, especialmente, pedimos ao Senhor a graça de aprendermos a ser misericordiosos, para que possamos ter uma atitude diferente frente a qualquer realidade. Isso é uma atitude de amor, ajuda, perdão, partilha, solidariedade. Dai-nos, Senhor Jesus, o Teu Espírito misericordioso, para que possamos experimentar a recompensa de sermos felizes e alcançarmos a misericórdia. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de nos deixar formar por Jesus. E agora, neste momento, nós nos preparamos para, cheios do Espírito Santo, podermos fazer a vontade de Deus. Portanto, rezemos juntos, clamando a graça, a presença e a moção do Espírito Santo em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos viver, então, a palavra de Deus, que está agora no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 22 ao 30, e diz o seguinte: Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Só fazer um parênteses aqui antes de continuar a leitura. Na realidade, quem batizava eram os apóstolos. Vai dizer em outro evangelho que quando Jesus batizava, diz, na realidade, quem batizava eram os seus apóstolos. Jesus deu a missão, os apóstolos cumpriam a missão de Jesus. Mas continuando então, no evangelho diz assim, no versículo 23, também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. Da purificação quer dizer do batismo. Foram e disseram-lhe, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ei-lo que está batizando, e todos vão ter com ele. João replicou, ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado no céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse,
eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus batizava. Quero fazer em duas partes essa pequena pregação. Primeiro, sobre a importância desse batismo. O batismo nos torna filhos de Deus. E esse sacramento é de uma importância tão grande que a gente não precisa esperar para que uma criança cresça e tenha razão para que ela seja batizada. Quando Jesus, na ressurreição, dava a missão para os apóstolos, ele dizia: ide por todo o mundo e batizai toda criatura, não dizia os adultos, não dizia quem tem consciência, mas dizia: batizai toda a criatura. Toda criatura precisa entrar nesse mistério do batismo. Se isso não fosse importante, Jesus não batizava ou não mandava que seus apóstolos batizassem. Então nós precisamos nos submeter a este mistério e submeter os nossos filhos também a esse mistério do Senhor, essa graça do Senhor. Por que nós precisamos fazer isso com nossos filhos? Poxa, se a gente for esperar nossos filhos ter ciência para eles decidirem o que eles vão fazer, nós não colocaríamos eles no colégio, nós não decidiríamos as roupas, o que eles vão usar. Por quê? Porque pela essa consideração a gente precisava esperar eles ter razão. Isso é errado. Nós decidimos tantas coisas por ele, quanto mais eles se tornarem filhos de Deus. Nós precisamos ter esse ato. E o segundo ponto é o que João vai dizer. Talvez aqueles discípulos de João, muito enciumados, porque Jesus talvez atraía mais pessoas que João, vão dizer a João: olha, Jesus está batizando. E João deixa muito claro qual que é o ministério dele. O ministério dele não era ser o Cristo. O ministério dele era anunciar o Cristo. Ele não era o esposo, como diz a palavra, ele é amigo do esposo, e como amigo do esposo, ele se alegra com toda aquela missão de Jesus, todas aquelas pessoas que se convertiam e eram batizados. E a palavra final, ela é tão linda: importa que ele cresça e que eu diminua. Se tantos pregadores hoje, de tantas igrejas, reconhecessem essa verdade dessa palavra, talvez o mundo não teria tantos pagãos, tantos ateus. O mundo não teria tantos cristãos que se dizem cristãos, mas não vão à igreja. Quando a pessoa, às vezes, reza e outra é curada, ou ora e outra é curada, quantos não dizem assim: olha, quando eu estava rezando, quando eu estava pregando, aconteceu aquilo. Quer dizer, ela quer se crescer, e nessa hora que ela cresce, Jesus diminui. Agora, quando ela diz: isso foi graça do Senhor, porque é só graça do Senhor que pode realizar grandes milagres e prodígios, quando ela se submete, quando ela se diminui e permite que o Senhor cresça, com certeza ali a evangelização está acontecendo. Então fica como um sinal de alerta, uma exortação do próprio Senhor para cada um de nós, que a gente faça tudo, que a gente realize qualquer que seja o nosso ministério, sabendo que quem precisa crescer é o Senhor, porque este é o único caminho em que as pessoas que estão nos ouvindo e que às vezes estão experimentando a graça, o único caminho que elas podem encontrar de verdadeira conversão. Então convém que hoje, que Jesus cresça e que a gente diminua, que Jesus apareça e que a graça dele aconteça nos milhares de grupos, paróquias, missas e outras denominações cristãs. Ali sim a graça de Deus vai acontecer. Que Deus abençoe cada um de nós. Vem e segue-me. Este é o chamado de Jesus. Não é um chamado, sim, para qualquer um. É um chamado de Jesus para você. E é muito importante a sua participação. Visite o nosso site, sugira história de fé, nos dê um testemunho, faça uma pergunta, mas acima de tudo, conosco, nos ajude a evangelizar. Faça a palavra de Deus chegar mais longe. Faça a palavra de Deus através da internet, da sua participação,
chegar até aquele irmão, familiar, amigo que precisa da graça de Deus, da presença e da experiência com o nosso Deus através da sua palavra. É muito simples, entre no site e partilhe através de e-mail, Facebook, como você quiser. E agora vamos ao bloco Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a participação da Silvia, do Conjunto Primavera. Ela que pergunta assim: Francisco Júnior, por que o padre deposita um pouco de água no cálice com vinho? Você já deve ter reparado que quando o padre está preparando o ofertório, né, quando chega a oferta, ele pega as espécies, ele prepara, está lá tampadinho, bonitinho, ele tira lá a patena, ele coloca o vinho e ele pega um pouquinho de água e coloca no vinho. Para que serve isso? Silvia, parabéns, você é muito observadora. A água é símbolo de vida e da nova vida adquirida pela fé e pelo batismo em particular. O povo sacerdotal, nascido das águas do batismo, manifesta sua presença na Eucaristia pelas gotas de água colocadas no cálice com vinho. Portanto, o vinho significa Cristo e a água o cristão, eu e você, nós que estamos participando da ceia do Senhor. Você pode aprofundar melhor nesse mistério no livro Símbolos Litúrgicos, de autoria do Frei Alberto Beckenhausen, na página 51. Rezemos agora com Santo Antão. Ó Deus, que permitistes que mesmo na solidão de uma gruta e no deserto, o demônio perturbasse Santo Antão com violentas tentações. Mas o Senhor lhe destes forças de vencê-las. Santo Antão, enviai-me do céu o vosso socorro na hora da tentação. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Conta a história que certa vez Voltaire, ateu convicto, foi convidado por um jantar com o rei da Prússia, Frederico o Grande. A certa altura, depois de ter bebido um pouco, Voltaire levanta o cálice de vinho e faz em alta voz uma proposta, ele que era ateu. Fala: eu troco meu lugar no céu por um marco prussiano, que eu suponho que seja o dinheiro da região, um marco. Eu troco meu lugar no céu por um marco. É como se eu falasse aqui: eu troco meu lugar no céu por R$1. Nisto, fez um silêncio total no lugar, até que alguém, um príncipe, criou coragem e contestou Voltaire. Disse assim: Senhor, aqui na Prússia nós temos uma longa tradição que todas as vezes que você se dispõe a vender ou permutar qualquer coisa, você precisa apresentá-lo no negócio. Você precisa provar que tem. E eu gostaria de saber de onde vem a sua certeza que tem o seu lugar reservado no céu. Para que o Senhor troque o seu lugar no céu, é necessário que antes o Senhor prove que o tem. Quisera eu poder ter a certeza que eu tenho meu lugar no céu. Mas eu prefiro a minha incerteza do lugar no céu do que ter muitos marcos prussianos. Pensa um pouco nisso. Você já tem certeza do seu lugar no céu? Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.